Essa é ABS Radio, o programa que ajuda você a melhor se preparar para concursos públicos na área da saúde, especialmente em odontologia. Lembra você que o conteúdo de patologia oral, que é o objeto desse podcast, ele guarda uma relação com outras disciplinas, como bioquímica, bioestatística, farmacologia, terapêutica, dentre outras, de maneira que, de permeio ao meu podcast, na tentativa de torná-lo mais didático, eu frequentemente introduzo conhecimentos dessas disciplinas que poderão também ser úteis na sua preparação para esses concursos públicos. Lembro também a você que eu sou o Dr. Antônio Schutz, cirurgião dentista, farmacêutico, com mestrado e doutorado em patologia oral, respectivamente, pelas faculdades de odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da USP Bauru, Unidade Bauru. De maneira que, nesse vídeo, nós daremos sequência a essa série sobre câncer oral, abordando aspectos clínicos, tais como idade, localização, sexo, frequência e aparência clínica da lesão. De maneira que, se você se interessou por esse tema, eu sugiro que você continue assistindo e escutando esse podcast. Lembro também que no final desse podcast nós apresentamos também a versão em vídeo. Contudo, antes vamos relembrar o vídeo anterior. No programa anterior, no podcast anterior, no podcast em vídeo anterior, nós estudamos as condições cancerizáveis. As condições cancerizáveis são lesões que portam um fator de risco de natureza sistêmica que altera as células de um determinado tecido, de uma determinada localização anatômica, de maneira a não obrigatoriamente apresentar uma propensão maior para a transformação maligna. Ressalto que, no contexto das condições cancerizáveis da mucosa oral, algumas delas são reportadas pelos autores não como condições cancerizáveis, mas como lesões cancerizáveis, dentre as quais eu ressalto o líquen plano e a fibrose submucosa, de maneira que eu salientei a importância de você consultar a bibliografia para verificar a posição do autor, que serve de base para a elaboração do concurso, referentemente a essas duas lesões. Nós estudamos, além dessas lesões, fibrose submucosa e líquen plano, outras condições cancerizáveis, tais como o lúpus eritematoso sistêmico e cutâneo, a estomatite nicotínica, as queratoses induzidas pelo tabaco, pelos produtos da combustão do tabaco, do uso do tabaco nas suas diferentes formas, seja ele mascado, seja ele inalado. Também a queratose actínica, dentre outras condições cancerizáveis. Isto posto, nós passamos a estudar a proporção do câncer oral relativamente ao sexo, proporção homem-mulher, sexo masculino em relação ao feminino. E essa proporção, que tempos atrás já foi de 10:1, de 3:1 na década de 80, 90, aqui no Brasil atualmente se encontra em pouco mais de 2:1, segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer. É importante se ressaltar que, no contexto da interpretação dessa proporção, essa proporção mais aproximada que tem se constatado nos últimos anos decorre de uma diminuição do câncer oral em homens
e uma relativa permanência ou até mesmo o aumento do câncer em mulheres. E quando se analisa a razão desse aumento da prevalência, da incidência do câncer oral em mulheres, se faz determinadas inferências, como, por exemplo, o fato das mulheres viverem mais comparativamente aos homens, de maneira que, sendo o câncer uma patologia característica da idade avançada, consequentemente, o número de casos de câncer oral em mulheres tem sido constatado com maior frequência, com maior prevalência, com maior incidência. Também tem se constatado nos últimos anos um aumento desses fatores de risco associado ao uso abusivo do tabaco e do álcool em mulheres comparativamente ao sexo masculino, em que parece ter ocorrido uma redução nesse uso abusivo do tabaco e do álcool. É importante se ressaltar também que quando se analisa essa proporção, a diminuição dessa proporção, é importante se ressaltar que existem fatores de natureza hormonal e outros fatores relativamente à associação desses outros fatores de risco, como o uso do álcool e do fumo, associados a essa alteração hormonal. Como se sabe, essa alteração hormonal relativamente à prevalência, à incidência, à frequência do câncer oral, tem uma relação com a interação desses fatores, ou seja, do fumo, do álcool com fatores hormonais. Como nós sabemos, os fatores hormonais relativamente ao sexo masculino, a testosterona, é um fator que determina uma imunossupressão, ao passo que, relativamente às mulheres, os estrógenos determinam uma proteção relativamente aos sistemas de imunovigilância do câncer, especialmente da cavidade oral. Nesse contexto, não é de se estranhar que alterações hormonais relacionadas ao sexo feminino, tal como a menopausa, produzam uma diminuição desses hormônios estrogênios, de maneira que cause essa elevação, esse aumento no risco do desenvolvimento do câncer, justamente por deprimir, causar uma diminuição da vigilância imune com o avançar da idade e com uma sobrevida maior das mulheres, a constatação de um número maior de casos de câncer em mulheres na idade avançada, baixando essa proporção. Entretanto, é importante se ressaltar que outros fatores, tais como, por exemplo, o fato das mulheres procurarem o atendimento odontológico, os cuidados de saúde bucais, com maior frequência do que os homens. Também é um fator que contribui para essa maior detecção do câncer oral em mulheres constatadas nesses últimos anos, baixando essa proporção que eu ressalto que no meu estudo relativamente aos aspectos histopatológicos do câncer oral, do carcinoma de células escamosas da boca, nós constatamos, ou eu constatei, uma proporção relativamente ao sexo de 2,1 para 1, ou seja, para cada 2 homens, a ocorrência, a detecção de um caso em mulheres, que é basicamente a incidência, a proporção
melhor dizendo, que se está constatando atualmente em nível mundial. Relativamente à idade dos pacientes acometidos por câncer oral, pelo carcinoma de células escamosas da boca, usualmente o carcinoma in situ ele tem sido detectado com maior frequência numa faixa etária menor, entre a quinta, sexta e sétima décadas de vida. Já em relação ao câncer invasivo, ao carcinoma de células escamosas invasivo da boca, ele ocorre com maior frequência na sexta, sétima e oitava décadas de vida, com uma idade média em torno dos 60 anos, com uma média aritmética das idades desses pacientes em torno dos 60 anos, com 5 anos para mais, 5 anos para menos, nesse intervalo. Também é importante se ressaltar que, relativamente à idade dos pacientes, se constata nas diferentes localizações da cavidade oral, da cavidade bucal, diferenças relativamente a essa idade, a essa faixa etária. No contexto das lesões em língua e assoalho de boca, elas ocorrem numa faixa etária menor, em torno dos 55, 56 anos. Já as lesões localizadas na bochecha, rebordo alveolar, já numa faixa etária, em uma média de idade mais avançada, algo em torno dos 58, 60 anos de idade. Relativamente a essa idade, é importante, a idade dos pacientes, é importante se compreender o porquê dele acometer pessoas idosas. Usualmente porque as células do nosso organismo, elas estão constantemente sendo agredidas pelos diferentes fatores de risco, radiação ultravioleta, radiações ionizantes, pelos próprios mecanismos endógenos que envolvem as reações químicas, como o estresse oxidativo, dentre outras, que produzem dano ao DNA celular. Para se ter uma ideia, cerca de 100 mil alterações, lesões do DNA são detectadas ou podem ser detectadas diariamente. Contudo, dessas, a quase totalidade delas é reparada pelos diferentes mecanismos de reparo do DNA ou então pelos mecanismos de detoxificação desses xenobióticos, desses fatores de risco, de maneira que esses mecanismos de reparo, eles serão objetos de um novo episódio, um episódio que nós veremos mais adiante, antecedendo o tratamento do câncer oral, o episódio referente ao tratamento do câncer oral. Por ora, basta lembrar que, essencialmente, esses mecanismos se dão por meio de um reparo homólogo e não homólogo. Não homólogo é aquele mecanismo de reparo em que, quando constatada uma simple strand DNA, ou seja, uma fenda simples do DNA, ou então uma double strand DNA, uma fenda dupla do DNA, simplesmente o mecanismo de reparo não homólogo simplesmente junta essas extremidades fendidas, de maneira que a mutagênese nesse tipo de reparo é bastante acentuada, a indução de mitoses, de mutações, melhor dizendo, é bastante acentuado. Relativamente aos mecanismos de reparo do DNA, dessas mesmas fendas, simple e double strand DNA, esses mecanismos são denominados de mecanismos de reparo homólogos, em que, para esse reparo dessa simples ou dupla fenda do DNA, é usada
as cromátides, as partes do DNA que não foram danificadas, são utilizadas como modelo e posteriormente é reparado esse DNA. Então, essencialmente, essa idade avançada guarda uma relação com esses mecanismos de reparo que, à medida que a pessoa envelhece, se tornam menos eficientes, de maneira que esses mecanismos de reparo, eles induzem ou a apoptose, a morte celular programada, ou então eles induzem a senescência, que é um envelhecimento, que é um mecanismo de envelhecimento que nós veremos, ressalto novamente, quando estudarmos no episódio referente aos mecanismos de reparo do DNA. E quando essas lesões do DNA não são reparadas, se estabelece as mutações, se estabelece o câncer, que posteriormente progride também em decorrência do não reparo dessas lesões do DNA. Então, essencialmente, é por isso que o câncer ele ocorre em uma idade mais avançada. Compreendida a influência do sexo e da idade na manifestação do carcinoma de células escamosas da boca, do câncer oral, nós avançamos no tema e passamos a apresentar as manifestações clínicas, a apresentação clínica do carcinoma de células escamosas da boca do câncer oral. Basicamente, algumas das apresentações clínicas relativas à lesão inicial do câncer oral nós já vimos no contexto das desordens com potencial de malignização das lesões e condições cancerizáveis da mucosa oral. Ou seja, na sua fase inicial, o câncer oral ele se manifesta como as lesões e condições pré-malignas, pré-cancerosas, lesões e condições cancerizáveis da boca. Ou seja, na forma de placas esbranquiçadas, placas avermelhadas, lesões leucoeritroplásicas, na apresentação clínica da leucoplasia verrucosa proliferativa, como estomatite nicotínica, como queratoses induzidas pelo tabaco, ou então lesões decorrentes com a apresentação clínica da queilite actínica. Já com o avançar dessas lesões, elas adquirem a característica do câncer invasivo. Basicamente, o câncer invasivo, a manifestação do câncer invasivo apresenta duas características, quais sejam a ulceração e a presença de bordas de limites endurecidos descritos como apresentando a forma de roletes. Eu costumo fazer a analogia dessa apresentação clínica, dessas duas características do câncer oral, com um vulcão, com um vulcão ativo, em que a cratera representa a ulceração e a lava escorrendo desse vulcão representaria o bordo, o rolete endurecido em volta dessa cratera. Essencialmente, essa lesão ulcerada de natureza cancerosa, ela difere de outras lesões consideradas clinicamente benignas, justamente pela presença dessas bordas endurecidas em forma de roletes. E a analogia diferencial entre uma apresentação clínica de uma lesão maligna de câncer oral
para uma lesão benigna, como por exemplo da tuberculose, é basicamente as bordas dessa cratera. Numa lesão benigna, ela apresenta a analogia, por exemplo, com um bueiro, em que você vem caminhando e cai dentro desse bueiro. E já a lesão maligna, o câncer oral, apresenta essa característica, essas bordas endurecidas, ressalto novamente, cuja analogia pode ser feita com a cratera de um vulcão, escorrendo essa lava, em que essa lava, ela é basicamente cuja analogia pode ser feita com com as bordas endurecidas, com os limites endurecidos dessa cratera cancerosa. Além do que, quando se estuda a apresentação clínica, deve-se considerar não somente a idade, o sexo, mas também a influência da localização no contexto dessa apresentação clínica do câncer oral. E quando se analisa a literatura referente a esse tema, se constata que há uma permutação referentemente ao sítio, à localização anatômica mais acometida pelo câncer oral, pelo carcinoma de células escamosas da boca. Usualmente, é citada como as localizações mais frequentemente acometidas o lábio, a língua e o assoalho de boca, com a permutação na primeira posição para a língua e assoalho de boca, ou assoalho de boca e língua e lábio em terceiro lugar, ou então o lábio em primeiro, a língua em segundo, o assoalho de boca em terceiro. Referentemente a essa localização anatômica, o que realmente interessa é o padrão dessa apresentação, que usualmente não varia de acordo com, em regra, não varia nas diferentes localizações. Ou seja, a lesão inicial do câncer oral, ele se manifesta como lesão e condição pré-cancerosa, pré-maligna, cancerizável. E as lesões avançadas, com essa característica da úlcera apresentando os limites ou bordos endurecidos na forma de rolete, cuja associação dessas apresentações é usualmente identificada em muitas lesões. De maneira que, quando se analisa essas localizações, o câncer nessas localizações, algumas particularidades são importantes, como, por exemplo, relativamente ao câncer de lábio. O câncer de lábio, como nós sabemos, ele apresenta o vermelhão e o vermelhão do lábio e o bordo interno desse lábio. Esse vermelhão, o que se enxerga, essa parte vermelha do lábio, ele pertence ao tecido cutâneo, ele integra esse tecido cutâneo, de maneira que, quando se analisa essa diferença anatômica entre o bordo vermelho do lábio e o bordo interno do lábio, relativamente à etiologia do câncer e a apresentação clínica, ela varia. A apresentação clínica do câncer em lábio, no vermelhão do lábio, ele é mais frequente no lábio inferior do que no lábio superior, e ele guarda uma apresentação clínica associada ao câncer de pele, enquanto que, e também relativamente à etiologia, guarda uma relação com a queilite actínica, com a exposição aos raios solares. Já o câncer no bordo interno do lábio, ele guarda uma relação com a apresentação clínica do câncer na mucosa oral, e a sua etiologia é basicamente decorrente do efeito sinérgico do tabaco e do álcool.
Uma outra particularidade relativa à histomorfologia da mucosa de revestimento oral no contexto da localização é as localizações em bordo lateral de língua e assoalho de boca, que usualmente apresentam essa mucosa de revestimento bucal oral com um epitélio atrófico que possibilita a ação de carcinógenos mais acentuada de carcinógenos, além do que essa região de bordo lateral de língua na junção com o assoalho de boca também é uma região, uma localização anatômica em que está em constante contato com os carcinógenos diluídos em saliva. Assim, não é de se estranhar que nessas localizações, em bordo de língua e assoalho de boca, a neoplasia maligna, o câncer oral, o carcinoma de células escamosas da boca, adquira um crescimento endofítico, ou seja, ele cresce em profundidade, ele evolui em profundidade. Já em relação ao câncer oral localizado em mucosa jugal, em bochecha, o câncer oral guarda uma relação com o hábito de mascar o tabaco, a noz de Betel, a noz de areca, de maneira que nessas localizações o câncer oral não raramente se manifesta como um crescimento verrucoso, exofídico, com projeções digitiformes. Já no palato, felizmente, o câncer oral ele tende a se expandir mais em extensão do que em profundidade. Felizmente, porque o palato é uma região que apresenta uma proximidade com a base do crânio. Então, quando o câncer oral nessa localização apresenta um crescimento endofítico em profundidade, há uma grande possibilidade dele invadir a base do crânio com um prognóstico negativo, desfavorável para o paciente. De maneira que, resumindo, nesse vídeo nós estudamos as principais manifestações clínicas do câncer oral e alguns dos fatores, como idade, sexo e localização, que influenciam nessa apresentação clínica. Finalmente, convido a você a assistir o próximo episódio, o próximo programa, que nós trataremos da disseminação metastática do câncer oral, o seu estadiamento clínico.